Olá, gente querida, tudo bom? Aqui é o pastor Marivaldo e eu gostaria de compartilhar com você acerca de uma meditação que fiz esta semana e que me chamou muita atenção. O episódio está registrado no Evangelho de João, no capítulo 13, aquele episódio em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. O texto nos apresenta algo muito importante. E uma das coisas que nos é revelado no texto é que Jesus estava à mesa com seus discípulos celebrando a ceia. E em certo momento ele deixa de estar na mesa, ele sai da mesa, se cinge de uma toalha com uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Sabemos que quando sentamos à mesa, nossa finalidade é nos servir, é nos alimentar. Quando participamos de um banquete, a gente senta à mesa para saborear o que está sendo servido para nós. Mas o texto relata que Jesus saiu da mesa. Ele deixou de servir a si mesmo para lavar os pés dos seus discípulos. E isso nos mostra algo muito importante. O fundamento dos relacionamentos entre irmãos precisa ser a humildade e o serviço abnegado. Na medida que eu me disponho em amor para servir o meu irmão, eu estou revelando o caráter de Deus em mim. Note que quando Jesus faz isso, ele está trabalhando no sentido de desintoxicar os seus discípulos de algumas atitudes, sentimentos e ideias erradas que haviam absorvido em sua relação e interação com a sociedade como um todo. Ele estava buscando destruir estruturas de orgulho, ganância e egoísmo. Interessante que em momentos anteriores, quando Jesus andava com eles, pelo menos 2 episódios podemos aqui citar que revelam o quanto eles estavam equivocados em suas motivações, em suas perspectivas acerca do reino de Deus e do seu relacionamento com Jesus. Um dos momentos, Jesus percebe que eles passam a discutir entre si. E qual era o tema da discussão, do debate? Quem era o maior entre eles? Perceba que isso revela que estavam impregnados de orgulho, de egoísmo e de uma mentalidade extremamente mundana e secularista. Em outro momento, Tiago e João se aproximam de Jesus e lhe fazem um pedido. Eles dizem assim: mestre, queremos te pedir algo e pedimos que o Senhor não negue. E Jesus diz: podem pedir o que vocês querem. E qual foi o pedido de Tiago e João? Nós queremos que na tua glória, no teu reino, quando vieres reinar, governar, que nos sentemos à tua direita e à tua esquerda. Em outras palavras, Tiago e João estavam pedindo lugar de destaque junto a Jesus no seu trono. Essas atitudes, esses sentimentos, essas perspectivas revelavam que os discípulos estavam muito equivocados sobre o reino de Deus e a dinâmica dos relacionamentos cristãos que deveriam manifestar o caráter de Deus. Eu penso que por conta desses episódios e situações outras que surgiram, que Jesus, no capítulo 13 de João, quando estava próximo à hora da sua morte, quis trazer ao coração deles uma lição impactante sobre humildade e serviço. Por isso que Jesus simplesmente deixou a mesa, deixou de servir-se a si mesmo. Ele está falando para você e para mim que devemos buscar abrir mão da autogratificação que normalmente fundamenta nossas buscas e tratarmos com mais sensibilidade e carinho aqueles que Deus coloca em nossa vida para servirmos. Interessante que depois que Jesus termina de fazer tudo aquilo, ele diz para os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e de fato eu sou. E se eu, como Senhor e Mestre, fiz isto, lavei os seus pés, vocês, como meus discípulos, devem fazer a mesma coisa. Jesus estava buscando ali curar os seus discípulos de um sentimento mundano muito perigoso
que costuma prejudicar os nossos relacionamentos. Você já notou que muitas vezes, ao invés de lavar os pés dos irmãos, preferimos julgá-los e condená-los? Precisamos ter um coração disposto a entender o que Jesus quis nos ensinar. Veja que Jesus orienta: vocês devem agir desta forma. A filosofia que vai nortear seus relacionamentos não deve ser os interesses egoístas, nem a ganância, nem o orgulho, mas sim a humildade e o serviço abnegado. Ele diz que assim fazendo, seríamos bem-sucedidos, seríamos felizes. Experimente cada dia servir. Que tal sairmos da mesa? Que tal deixarmos o lugar em que buscamos apenas nossa autossatisfação, nossa autogratificação, nossa autorrealização e começarmos a fazer isso em função do próximo, em função do nosso irmão? É a instrução que Paulo também nos dá, que devemos buscar não apenas os nossos próprios interesses, mas também o que é dos irmãos. Pense nisso e que Deus te abençoe.